Olá, meus queridos alunos, aqui quem fala é o professor Clenilson e nós estamos aqui gravando a nossa primeira videoaula em termos, tratando dos temas econômicos que nós nos propomos ou nós nos propusemos a falar. E como não poderia deixar de ser, nosso primeiro tema, aquilo que trata a economia, a introdução à economia, fala dos problemas econômicos fundamentais. Quais são, o que é esses problemas, quais são os problemas econômicos fundamentais? Então, antes de nós falarmos propriamente dos problemas econômicos fundamentais, nós precisamos entender que existem questões econômicas que nós vivenciamos todos os dias, como aumento de desemprego, aumento de preços, setores que crescem mais do que outros, dívida externa, dentre outros. Então, essas questões econômicas do dia a dia com as quais nos deparamos, além dessas que já estão postas aí, existem outras, como inflação, como crescimento econômico, desenvolvimento econômico e uma série de outros temas que estão relacionados a essas questões econômicas e que nós nos deparamos todos os dias. E são essas questões, sobre essas questões, que nós economistas nos debruçamos todos os dias para estudar, para compreender e assim transmitir esse conhecimento às mais diversas pessoas interessadas em entender esses problemas econômicos, essas questões econômicas, certo? Então, mas antes de nós passarmos ainda sobre os problemas econômicos fundamentais, antes nós precisamos entender o que é economia, o conceito de economia. Lembrando que a economia, ela não é uma ciência exata, é uma ciência social, é uma ciência humana, que estuda como o indivíduo e a sociedade decidem empregar recursos produtivos escassos na produção de bens e serviços, de modo a distribuí-los entre pessoas e grupos da sociedade, a fim de satisfazer as necessidades humanas. A primeira consideração que a gente tem que fazer é que esse é um conceito relacionado à economia como ciência, à economia neoclássica, propriamente dita. A economia é dividida em várias subdivisões, a economia tem várias subdivisões, e uma dessas subdivisões é a economia neoclássica. Um outro conceito de economia poderia ser dado, por exemplo, pela economia política, que tem como bases principais os economistas políticos Marx, Davi Ricardo, Adam Smith, que é considerado o pai da economia. Então a economia ela evoluiu, ela nasce como economia política, se desenvolve como economia e hoje ela tem diversos braços, diversas interpretações, diversas teorias, mas basicamente as duas mais apresentadas em sala de aula é a ciência da ciência econômica e a ciência que estuda o indivíduo, que é essa que nós estamos apresentando aqui, que é a economia neoclássica, que é a visão neoclássica, e a outra que nós estaremos abordando em um outro slide. Quais são os conceitos importantes dentro da economia neoclássica, da perspectiva neoclássica acerca do problema econômico? Então, o problema econômico parte de alguns conceitos. O primeiro que nós temos aí a analisar é que existem necessidades humanas que são ilimitadas. Os recursos produtivos são escassos, ou seja, nós temos de um lado as pessoas que demandam por produtos, serviços de natureza ilimitada, porque a vontade humana, o desejo humano é ilimitado. No entanto, para que nós possamos suprir a demanda desses desejos, dessas necessidades humanas ilimitadas, nós nos deparamos com um grande problema, que são os recursos produtivos escassos. E o que são esses recursos produtivos escassos? Água, minerais e uma série de outros produtos, sejam principalmente os que têm como fonte a natureza. Então, a natureza por si só é um recurso produtivo, né? Terra é um recurso produtivo, trabalho é um recurso produtivo, capital é um recurso produtivo. Mas quando nós estamos falando de recursos produtivos escassos, nós estamos falando de terra, capital, trabalho, do ponto de vista mais geral dos produtos que são ou que fazem parte do nosso planeta Terra. No entanto, além dessas necessidades humanas ilimitadas e dos recursos produtivos escassos, o que nós precisamos fazer? Bem, se as necessidades humanas são ilimitadas e os recursos produtivos são escassos, então eu tenho um problema, que é a escassez e
Em virtude dessa escassez, eu tenho que fazer escolhas. E essas escolhas estão associadas a 3 questões importantes, que são o que e quanto produzir, como produzir e para quem produzir. Então, eu tenho aqui as necessidades humanas e recursos escassos. Então, essa questão de necessidades humanas, recursos escassos, implica em uma escolha, e essa escolha está associada a perguntas, aos problemas econômicos fundamentais, que são o que produzir, como produzir e para quem produzir. Quando nós juntamos essas 3 perguntas, o que produzir, para quem produzir, como produzir, quando nós juntamos essas perguntas, na verdade são 4 perguntas, o que e quanto produzir em uma só, como produzir e para quem produzir, nós nos deparamos com uma possibilidade de dar resposta. E que resposta é essa? Essa resposta depende de um fator muito importante, que é conhecer o sistema econômico ao qual nós estamos atrelados ou estamos vivenciando. O que é um sistema econômico? Primeiramente, nós precisamos entender o que é um sistema econômico. Um sistema econômico é uma forma política, social e econômica da organização da sociedade, cujos elementos básicos são estoque de recursos produtivos ou fatores de produção, volto a falar terra, trabalho e capital, complexo de unidades de produção, que são as fábricas, conjunto de instituições políticas, jurídicas e econômicas e sociais. Ou seja, esse é um conjunto de instituições políticas, jurídicas, econômicas e sociais. São todas as instituições que fazem parte de um país. E, como classificação do sistema econômico, nós temos o sistema econômico capitalista, ou economia de mercado, e a economia socialista, ou economia centralizada e planificada. Então, para que nós possamos responder essa pergunta, o que produzir e o quanto produzir, como produzir e para quem produzir, nós temos que estar analisando do ponto de vista das classificações aqui postas. Se é um sistema de economia de mercado, então nós temos 2 classificações, sistema capitalista, sistema socialista. Na economia de mercado, quem vai ser responsável pela resposta do que produzir, como produzir, para quem produzir, é o mercado. Na economia socialista ou planificada, é o governo centralizado. Então, essas perguntas serão melhor entendidas no próximo vídeo, né, em que nós estaremos abordando os problemas econômicos fundamentais novamente, a partir dos sistemas econômicos e apresentando o conceito de curva de possibilidade de produção. Aí a nossa referência bibliográfica.